Olá, muito bom dia, nossa primeira live dessa semana falando sobre disciplina dos filhos do ponto de vista bíblico. Estou muito feliz em falar sobre esse assunto, é um tema que eu gosto demais. Enquanto o Instagram vai avisando as pessoas que nós estamos ao vivo, eu vou dar alguns recados importantes, porque quem não acompanhar desde o começo provavelmente vai assistir depois no GTV, então eu vou deixar os recadinhos aqui. Um deles, o mais importante de todos, é esse, que a live ficará no IGTV somente por 24 horas. Então, se você começou a assistir depois, falou, depois eu volto, comecei a assistir agora, saiba que você tem um tempo para assistir essa live, ela não vai ficar disponível indefinidamente, ok? O tema disciplina é um tema que eu gosto demais, é um tema que eu já abordo por muitos tempos, por muito tempo lá no Maternidade Simples. Para mim é aquilo que nos faz resgatar a alegria de ter filhos, é você saber disciplinar os seus filhos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão. Todos nós, pais e mães cristãos, deveríamos compreender o que a Bíblia fala sobre criação de filhos, especificamente sobre disciplina. Então, o segundo recadinho que eu queria dar é que talvez eu dê umas olhadinhas aqui para baixo, que é porque eu anotei várias referências bíblicas, várias palavras, informações. Então, talvez eu precise dar uma olhadinha, porque eu não decorei todas essas referências, ok? Então, peço perdão antecipadamente pelas olhadinhas que eu der ali. Lembrando, a live ficará salva aqui no IGTV por apenas 24 horas. Antes de começar diretamente ao ponto, eu quero só explicar um pouquinho quem eu sou e por que eu tô falando desse assunto. Porque toda vez que eu falo sobre educação de filhos, as pessoas me perguntam, mas você é psicóloga? Você é pedagoga? Então não, eu sou jornalista por formação, eu já estou há mais de 5 anos na internet escrevendo sobre criação de filhos, e quem é jornalista ou quem conhece jornalista sabe que nós somos curiosos por natureza. Então nós vamos atrás, pesquisamos, nos informamos, e eu creio que esse assunto é um assunto sobre o qual eu pesquisei bastante já produzi bastante conteúdo, já li muita coisa sobre. Lá no Maternidade Simples eu falo especificamente sobre criação de filhos de maneira geral, especificamente de maneira geral é péssimo, né, gente? Mas enfim, eu falo de maneira geral. E aqui no Mel Robaina, quando eu trago esse assunto, eu trago sempre do ponto de vista bíblico e cristão. Eu não vou falar aqui sobre Terrible Two, saltos de desenvolvimento, simplesmente por falar. Tudo aquilo que eu vier falar sobre educação de filhos aqui no Mel Robaina será falando biblicamente, espiritualmente, tudo que envolve essa área. Além de jornalista e criadora do Maternidade Simples, eu sou autora do livro Ensinando no Caminho, da editora Pão Diário, que fala sobre educação espiritual, ensinar a criança a orar, ler a Bíblia, etc e tal. E estou finalizando agora uma pós em Psicologia do Desenvolvimento Humano, que foca muito no desenvolvimento infantil e tem sido de grande valia, de grande proveito as informações que eu tenho adquirido lá para compreender melhor como Deus nos criou e como nós nos desenvolvemos diante de Deus também na nossa alma, porque a alma também faz parte do que Deus planejou para nós e Ele quer que nós tenhamos almas saradas. Então vamos começar a falar um pouco sobre disciplina? Como eu falei, esse tema é um tema que eu amo e se eu for falar sobre o que a Bíblia fala sobre disciplina mesmo, a gente vai ficar aqui dias falando, porque nós temos muito conteúdo. Nós não temos todo esse tempo, então nós vamos direcionar um pouquinho sobre disciplina em alguns versículos que eu escrevi aqui. Depois eu vou dar uma olhadinha nas perguntas e vou responder ainda aqui antes de terminar, ok? Então, lembrando, IGTV é somente por 24 horas essa live, caso você queira assistir desde o começo depois ou indicar para alguém, não perca o horário. Amanhã, 9 horas, ela sai aqui do IGTV, combinado? Então vamos lá, disciplina. A primeira coisa que nós precisamos é desconstruir essa ideia que as pessoas têm de que disciplina é uma coisa ruim. Hoje em dia, a nossa sociedade não gosta mais da palavra disciplina, não gosta da palavra autoridade, não gosta da palavra ordem, não é verdade? Hoje em dia, isso tudo é visto com um teor muito negativo, visto de maneira muito pejorativa. Por quê? Porque a disciplina, a autoridade, ela tem essa visão do quê? De cercear, eles nos limitam, eles colocam cercas no nosso bem viver. E a nossa sociedade humanista, hedonista, qual que é a nossa visão? Tudo vale desde que você esteja feliz. O que importa é ser feliz, o que importa é cumprir suas próprias vontades, seus próprios desejos, e não há uma verdade absoluta. É isso que a sociedade prega. Portanto, é incompatível você ter uma sociedade que fala sobre o importante é ser feliz e ao mesmo tempo dizer que é necessário disciplina, limites. Porque se o importante é ser feliz, como alguém pode dizer que uma coisa não pode ser feita? Como uma pessoa tem que dizer que algo deve ser feito de determinada forma?
Então é incompatível. O importante é ser feliz com disciplina e autoridade. Porém, nós sabemos que esse o importante é ser feliz, na verdade, é um caminho pavimentado para o inferno. Essa é a verdade, né, gente? A Bíblia fala em Provérbios 1:32, um versículo que eu acho muito impactante. Já postei aqui no meu Arrobaína um post alguns meses atrás, falando, aquele versículo fala assim, ó, vocês pensavam que estava tudo bem enquanto caminhavam passo a passo para a destruição. Sabe essa coisa do, tá tudo bem se você pensa assim, tá tudo bem se você faz aquilo, tá tudo bem. Essa é a frase, né? Tá tudo bem, o que importa é ser feliz. A Bíblia fala que você pensava que estava tudo bem, mas na verdade você estava caminhando para o inferno. Então, Provérbios 1:32. Aproveitar e fazer um parênteses. Eu vou dar várias referências ao longo desse GTV. Vai anotando se você quiser, dessa live, vai anotando se você não quiser perder, ou volta depois no GTV e anota as referências se você quiser. Eu não vou conseguir repetir todas depois, às vezes o pessoal perde, daí eu perco aqui nos comentários, não consigo repetir, tá? Mas eu vou falar bastante. Então, essa história do não ter limites é algo que nos leva para o inferno. E não precisa, gente, sério, não precisa nem ser muito inteligente, né? Não precisa nem ser muito espiritual para pensar nisso. É só você pensar na sua própria vida. Você pode comer tudo o que você quiser, que vai ficar bom para você? Vai ser lindo para você? Não, se você comer tudo o que você quiser, você invariavelmente vai desenvolver uma doença cardíaca, uma doença relacionada a obesidade, um diabetes talvez, né? Porque geralmente tudo que nós queremos não são coisas saudáveis, não sei porquê, né, gente? Acho que é por causa de Gênesis lá. Vou culpar Eva, vou culpar Adão. Mas enfim, a gente não precisa ser muito inteligente para isso. Você pode simplesmente ficar o dia inteiro sentado por anos, meses, semanas, sem fazer nenhuma atividade física? Não pode, porque daqui a alguns anos você não vai conseguir nem sentar no vaso sanitário e se levantar sozinho. Então, a gente sabe que fazer tudo que nós, na nossa natureza humana, caída e carnal quer, nos leva para o inferno. Não tem outra explicação. Não precisa ser muito inteligente. Mas mesmo que você não acreditar em inferno, daí eu não sei porque você está acompanhando essa live, mas mesmo que você não tenha esse ponto de vista espiritual, fazer o que você quer vai trazer prejuízos para a sua vida. Você pode simplesmente agora no Natal ir no shopping comprar todos os presentes do mundo que você quer para todas as pessoas, sem prejudicar a sua vida financeira, a não ser que você seja muito rico? Não, provavelmente você precisa ter limites nos seus gastos. Então, novamente, não precisa ser muito inteligente para pensar nisso. E o mesmo se aplica para os filhos. Você pode deixar o seu filho comer tudo o que ele quiser, você pode dizer para ele que ele não precisa ir para aula se ele não quiser, não precisa fazer lição se ele não quiser, de maneira alguma. Você sabe que a felicidade dele momentânea pode ser comer todo o doce da despensa, ficar dormindo o dia inteiro, mas você sabe também que a felicidade em longo prazo e aquilo que é bom para ele em longo prazo é comer o que é certo, estudar na hora certa, acordar na hora certa, dormir na hora certa. Então o que você faz? Você estabelece limites e coloca disciplina. Porém, como a gente tem esse medo da palavra disciplina e esse medo da palavra autoridade, a gente tem medo de assumir a nossa posição e o nosso papel. Porém, a Bíblia é clara, nós não podemos deixar a disciplina. Então, é muito comum receber lá no Maternidade Simples mensagens do tipo assim, meu filho sempre faz isso e eu não sei mais o que fazer. Meu filho está muito desobediente e eu não sei mais o que fazer. É diferente de muitas mensagens assim, meu filho agora começou a responder quando eu falo com ele. Meu filho agora começou a não fazer tal coisa. É diferente, porque quando a criança está num processo de aprendizagem novo, nós precisamos constantemente ensinar até que aquilo se adeque, né? Então é um processo de aprendizagem. A cada momento que a criança se desenvolve, novos desafios acontecerão. Então são momentos. Agora é muito comum essa mensagem que é uma coisa que vem de longo prazo. Ele sempre faz isso e eu não sei mais o que fazer. Você vê que é um discurso que diz de alguém que está desistindo. E geralmente isso acontece porque nunca foi construída uma autoridade saudável. Então essa criança não sabe o que é seguir regras, seguir limites, obedecer pai e mãe. E mais na frente aqui nessa live, hoje mesmo, eu vou falar um pouco sobre essa questão da submissão voluntária da criança e eu vou tocar nesse ponto. Mas o que acontece? Isso acontece porque os pais não estão assumindo esse papel de autoridade. É um exercício constante diário, gente. É todo dia você tem que ensinar. É toda hora você tem que estar de olho, estar corrigindo, estar dizendo sim, estar dizendo não, estar mostrando vai por aqui, não vai por ali. Não tem atalho para a maternidade, não tem atalho para disciplinar bem os nossos filhos. Então você precisa assumir esse papel. Inclusive, já que eu citei Maternidade Simples, no sábado à noite, agora não sei se é às 9 ou às 10 horas, mas vai estar lá no Maternidade Simples, vai ter uma live só respondendo perguntas que o pessoal está me mandando lá sobre disciplina. Vai ser 1 hora,
todas as perguntas que eu conseguir responder. Se você quiser mandar pergunta também lá no Maternidade Simples, eu vou deixar uma caixinha nos stories ou um post no feed e você pode comentar com a sua pergunta para a gente tentar responder lá, ok? Mas vamos continuar aqui no nosso assunto de hoje. Uma coisa, como eu falei, a criança está numa fase de aprender algo, né? Então, você vai ter desafios pontuais. Mas, do ponto de vista geral, a criança tem que ter esse coração submisso aos pais. E como criar isso? Esse é um desafio, né? Mas o que a Bíblia especificamente fala sobre isso? E eu quero falar um pouquinho de desconstruir agora essa ideia da disciplina dentro do meio cristão. Porque se lá fora a disciplina é vista como algo ruim, aqui no meio cristão, evangélico especificamente, a gente tem uma mania de usar a disciplina como sinônimo de castigo ou como sinônimo de vara. Não vou perguntar quem já fez isso, mas pensa aí. Se você já fez isso alguma vez, eu vou ter que te disciplinar por tal coisa, filho. E quando você diz eu vou ter que te disciplinar, você está querendo dizer eu vou ter que te punir, eu vou ter que trazer alguma consequência muito negativa para você. Nunca vi alguém dizer assim para o filho, filho, eu vou ter que te disciplinar agora para você aprender a fazer a lição de casa. Isso significa o quê? Sentar com a criança, mostrar um horário correto, um local correto, uma forma correta. Nunca vi. Geralmente a gente usa o verbo disciplinar como um sinônimo de punir, como um sinônimo de castigar, como um sinônimo de usar a vara muitas vezes. E a vara vai ser um assunto que eu vou falar no domingo de manhã aqui às 9 horas. O tema da nossa live domingo de manhã é Tire a Vara do Trono. Então, fica já sabendo que domingo de manhã vai ser esse assunto. Então aqui vai ser bem passando, vai ser bem rapidinho quando eu falar de vara aqui nesse dia de hoje, tá? Porque lá eu vou focar mais. E isso é muito ruim, porque a gente cria esse vínculo da criança, da palavra disciplina, como algo negativo. Então a gente já está querendo combater a sociedade que diz que disciplina é ruim. E daí você cria o teu filho com essa ideia de que disciplina é sempre ligado à punição. E ainda que você ensine o seu filho que mesmo a punição é para o bem dele, porque os nossos filhos eles são criados entendendo que todo tipo de disciplina é para o seu próprio bem. Tanto a consequência positiva, o reforço positivo, quanto a consequência negativa quando ele faz algo errado. Isso é fundamental. Mas mesmo que o teu filho entenda que a disciplina é para o bem dele, a punição é para o bem dele, por que a palavra disciplina sempre vai ter esse foco negativo? Sempre vai estar ligada a uma consequência negativa de uma atitude errada. Não é verdade? A Bíblia não faz essa relação sempre. É claro que muitas vezes a palavra disciplina é usada no sentido de punição, de castigo, de consequência negativa para um ato errado. Mas a gente vai ver aqui, eu vou mostrar para vocês que a disciplina na Bíblia não é apenas corrigir. A disciplina é, antes de tudo, instruir. Nós estamos instruindo, disciplinando os nossos filhos desde o primeiro momento em que eles nascem, desde que eles estão na nossa barriga, na verdade. Eu estava lendo um artigo judaico, né? Era um artigo voltado para famílias judaicas. E ele falava assim sobre que a psicologia tem entendido que a criança ela absorve o conhecimento desde a gestação, na verdade, né? E de fato tem o estudo da pós que eu estou fazendo também fala sobre isso. Desde a gestação a criança já está sendo instruída pelos sons que ela ouve, pela maneira com que ela se relaciona com o ambiente. Então nós não podemos achar que disciplina é só você segurar a mão de uma criança quando vai bater no seu rosto e falar não. Não, a disciplina, ela está no pegar, por exemplo, o seu filho e ensinar o caminho correto para ele ir ao banheiro, pegar o papel higiênico, se limpar, jogar no lixo. Tudo é disciplina. A instrução é disciplina. Então vamos lá falar diretamente dos versículos bíblicos que falam sobre disciplina e não só os versículos bíblicos, mas o que as palavras que estão ligadas a esse versículo querem dizer. Então, como eu falei, eu vou ter que dar uma olhadinha aqui na minha cola, porque eu não sei tudo decor, e se você quiser anotar, aproveita. Pega um papel, pega uma caneta e eu vou tomar um golinho de água para dar um tempinho para você. Então vamos lá, Deuteronômio 8:5. Deuteronômio 8:5 é um versículo muito legal, porque ele está falando da relação de Deus conosco. E, inclusive, esse vai ser o tema da nossa live de sexta-feira às 9 horas. O que Deus, o Pai Celestial, nos ensina sobre disciplina de filhos. O que nós podemos aprender com o exemplo dele. Então, não esquece também, sexta-feira às 9 horas. Deuteronômio 8:5 fala assim: como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor. A palavra usada aqui, gente, eu vou falar conforme parece para mim, mas eu sei que o hebraico não é só você olhar a palavra e falar. Então, ignore o meu hebraico, tá bom? Mas a palavra original usada aqui é iacar. Tá? Y-A-C-A-R. E eu vou seguir para o próximo versículo antes de falar o significado dessa palavra, porque
A outra palavra de Jó 5,17 é muito parecida. Jó 5,17 fala, não rejeites a disciplina do Senhor. E a palavra aqui é iacar, que daí é aquele CH no final. Por que eu não falei o significado das duas primeiro? Porque as duas palavras, elas estão ligadas na mesma raiz. E as duas palavras estão ligadas com castigo, sim, né? Então elas também estão ligadas a castigar, a corrigir, mas também a instruir, admoestar, repreender, convencer, argumentar, ensinar. Essa palavra é usada em Provérbios 15:5 quando fala do filho não rejeitar a instrução do pai. Ou seja, a disciplina está ligada à instrução, ok? Então, essa palavra, quando fala de Senhor disciplinar os seus filhos, está falando também a instrução. Tem correção? Tem correção. Tem punição? Tem punição. Mas tem também admoestação. Você sabe o que é admoestar? Quando você lê no Novo Testamento sobre admoestar uns aos outros, não é você ir lá, você está fazendo errado, isso está errado. Não, admoestar é você promover uma correção baseada no amor. É você olhar e falar, cara, isso é péssimo para aquela pessoa. Ela vai se dar muito mal se ela continuar fazendo isso. Eu preciso ajudá-la. A admoestação não tem como foco o seu bem-estar, se aquilo está te prejudicando. Tem foco o bem-estar do outro. A disciplina bíblica de filhos foca o bem-estar da criança. Não se você está cansado, estressado e não gostou da bagunça na casa, mas porque você sabe que aquela bagunça vai prejudicar o seu filho, vai prejudicar a capacidade dele de lidar com outras coisas no futuro. Então a disciplina tem a ver com admoestação também, correção, instrução, ensino. Isso para mim é sensacional. Entender que a disciplina não é só punição. Ela tem um foco no bem-estar da criança e a Bíblia já falava isso desde o começo. Outros versículos que eu quero falar aqui, que talvez sejam os mais conhecidos, lá de Provérbios, eles estão ligados à palavra mucar. Não deve ser assim que fala, gente, mas é M-U-W-C-A-R. Eu vou falar 3 versículos que a palavra disciplina aqui estão ligadas a essa palavra mucar. Tá? Provérbios 13:24, que fala que quem ama cedo disciplina o seu filho, né? Aquela palavra, aquele versículo bem comum, quem ama corrige os seus filhos. Então, então fala que não é para reter a vara, mas que antes, se você ama o seu filho, você deve cedo discipliná-lo. Palavra muacar. Provérbios 22:15, a vara da disciplina afastará a criança da estultícia do coração. E aqui fala sobre a palavra também é muacar, a vara da disciplina. Muacar é a palavra disciplina. E Provérbios 23:13, não retire da criança a disciplina. Palavra muacar, ok? Depois eu quero falar da palavra vara também, que eu acho muito legal. Mas primeiro a palavra muacar. Ela também vem daquele iacar, de disciplina, do Jó. Então ele quer dizer castigar, disciplinar, corrigir, mas também instruir, admoestar. Então a gente está falando sobre corrigir a criança da estultícia do coração, né? Aquela natureza carnal e ruim que está ligada ao coração dela, e você faz isso como? Instruindo, corrigindo, admoestando. A palavra vara, gente, eu acho isso muito legal, é a palavra shebet. Ela tem sim, lembrando, domingo 9 horas vai ser o assunto só vara, tá bom? Mas agora eu quero falar só uma passadinha rápida, porque a palavra vara, ela tem o sentido literal do bastão, madeira, pau, mas ela também tem o sentido da palavra autoridade, a palavra família. Ela é usada em outros textos bíblicos para falar das tribos de Israel. Quando fala assim, e as tribos, os clãs, ela usa a palavra shebet, que é a mesma palavra usada para falar de vara. Em Salmo 45:6, que fala sobre o cetro da equidade, ou seja, a autoridade de Cristo, a autoridade de Deus, usa a palavra shabat para cetro. Eu também, shebet, desculpa. E eu achei muito interessante isso. Mas domingo, 9 horas, o assunto é só sobre vara. E por fim não, tem mais 3 palavras que são sensacionais. Primeiro tá assim, ó. Provérbios 29:15 fala, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonhará sua mãe. Quem nunca passou vergonha com o filho fazendo tristeza, fazendo escândalo em público? É difícil, não é verdade? Pois é, a falta de disciplina envergonha a gente mesmo. E essa é a palavra disciplina aqui, ó, são 2 palavras que, novamente, eu não vou saber falar corretamente, provavelmente, mas é toerá e talkarhat. Não vou cair, gente, sério, que absurdo. Mas enfim, o que importa é o que significa. Eles também têm origem lá no iacar,
e eles querem dizer correção, censura, repreensão, punição, castigo, mas eu gostei de 3 palavras que ele fala aqui. Argumento, ou seja, é você conversar com a criança, explicar para a criança por que aquilo não é adequado, por que aquilo não é certo. Argumentar, sim. Ah, criança tem que obedecer e ponto final, não tem que conversar e discutir com o pai. Discussão e desrespeitosa realmente ninguém deve fazer, nem com o pai, com a mãe, nenhum com o outro, não é verdade? Nós devemos sempre respeitar o próximo. Agora, conversar com a criança não tem nada de antibíblico. Argumentar com a criança não tem nada de antibíblico. Você ensinar pelo argumento também é bíblico. Tá aqui nessa palavra que eu falei para vocês. A segunda palavra que eu achei legal é o reprimenda, que é o filho. Isso não, né? Sabe essa palavra mais dura? Reprimenda, que é aquela pegada firme? Também é uma palavra bíblica. E por fim, a desaprovação. E isso é muito sério. Muitas vezes nós vemos os pais se queixando de situações que as crianças fazem. Porém, os pais acham graça. Você já viu aquela coisa assim, o bebê vai lá e bate na mãe, bate no pai, fala alguma coisa errada, todo mundo, não pode, filho. Gente, a criança está recebendo mensagens confusas. Então, a nossa desaprovação, o nosso olhar de desaprovação, nossa feição, expressão facial de desaprovação também é um ato disciplinar. E isso é muito importante e também é bíblico, né? Nós precisamos desaprovar os atos dos nossos filhos e fazer de maneira que eles entendam. A verdade é que as crianças, principalmente as menores, a grande alegria delas é terem a aprovação dos pais, o sorriso dos pais. E muitas vezes nós estamos mandando mensagens confusas porque falamos uma coisa, mas com a nossa expressão facial ou com a maneira de agir, nós aprovamos o comportamento. Ah, Melina, mas eu não dou sorriso pro meu filho, eu vou lá e falo que tá errado e ponto final. Tá, você fala que tá errado e ponto final. Mas a criança tem uma consequência pelo ato dela? Ou simplesmente você fala que tá errado, ela vira as costas e vai brincar, vai se divertir, vai mexer na tela, na televisão, sei lá, aquilo que a entretém, sem nenhum tipo de correção e de consequência pela atitude errada. Entende? Às vezes a gente desaprova com uma palavra, mas com as nossas atitudes nós estamos aprovando o comportamento dos nossos filhos, né? Aquela linha da psicologia que é o behaviorismo, que fala sobre as teorias do estudo comportamental, sempre falam, todo comportamento que uma criança tiver e que for reforçado, ok? Quando que ele é reforçado? Quando ela tem benefícios, mesmo quando ela tem esse comportamento. Esse comportamento tende a ser repetido. Então, se você quer que o seu filho pare de ter um comportamento, você precisa parar de reforçar os comportamentos por meio de coisas que são agradáveis para essa criança. E isso é um assunto para outra conversa. Mas, enfim, a desaprovação também faz parte. Agora, indo lá para o Novo Testamento, que a Bíblia também fala. Quando a gente fala de disciplina dos filhos, as pessoas só pensam em provérbios, né? Provérbios e vara, novamente. Mas o Novo Testamento também fala sobre disciplina e eu queria falar sobre duas. É que são sobre 3 passagens, mas são 2 palavras, que estão lá no Novo Testamento. Que isso aí já é no grego, não é no hebraico, mas o meu grego é tão bom quanto o meu hebraico. E que também fala sobre disciplina e são muito maravilhosas. Uma delas, assim, é minha paixãozinha. Lá em Hebreus, novamente falando sobre a disciplina de Deus agora, né? O nosso exemplo do nosso Pai Celestial. Hebreus 12:11 fala assim, que toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, depois, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado. O que eu quero dizer, gente? Disciplinar os nossos filhos nunca é legal quando você está pensando no ponto de vista de punição, né? Mas muitas vezes também não é legal quando você pensa no ponto de vista de instrução. Quando você fala para o teu filho, por exemplo, que ele vai chegar da escola, ele estuda de manhã, ele vai chegar da escola, e depois do almoço ele não vai brincar, ele vai ter que fazer a lição de casa, você está o disciplinando, porque você está colocando uma ordem para o dia dele, você está dando uma direção para a disciplina do dia dele. Às vezes não é legal. Para a criança não é legal porque ela queria sair brincar e para você não é legal porque você também queria que ela pudesse brincar. Mas você sabe que o melhor para ela é parar e fazer a lição de casa. Então a gente tem que entender que a disciplina, muitas vezes, ela não vai ser prazerosa aos nossos olhos e agradável, tanto para a criança, mas também para nós pais. Mas isso não significa que nós podemos abrir mão delas. Lembra que a gente voltou lá no começo, que a gente falou sobre você não pode comer tudo o que você quiser, você não pode dormir a tanto que você quiser como adulto, você não pode simplesmente ignorar o cuidado com o seu corpo. Por quê? Você precisa de disciplina para cuidar de si. É a mesma coisa para quem trabalha fora. Você pode acordar 6 horas da manhã e falar, hoje eu não quero acordar 6 horas da manhã, me trocar e trabalhar?
Não, você precisa de disciplina para levantar no horário, escovar os dentes, lavar o rosto, trocar e ir para o trabalho. Você precisa de disciplina para administrar as suas funções dentro do seu trabalho. Então a disciplina, ela é essencial durante a vida toda e nem sempre ela vai ser agradável no momento. Mas disciplina é isso, é você saber dizer não para aquilo que é agradável no momento, mesmo que momentaneamente, naquela hora, seja super legal, e dizer sim para aquilo que é melhor de fato em longo prazo. E nós, como pais, disciplinamos os nossos filhos para que eles saibam fazer essa escolha de dizer não para aquilo que é momentaneamente agradável e sim para aquilo que é posteriormente, eternamente e permanentemente benéfico para si. Ok? Então, isso é muito fundamental. Então, quando a gente lê esse versículo de Hebreus, é só para reforçar. A disciplina não vai ser boa mesmo, muitas vezes, agradável, mas ela é necessária, porque ela produz frutos de justiça. E a palavra usada aqui para disciplina vamos ver aqui, upotage, que provavelmente não deve se falar assim. Não, desculpa, aqui é o paideia. Errei já. Paideia. Essa palavra deve ser assim mesmo que falam, né, gente? E paideia também é a palavra usada para disciplina em Efésios 6:4, que fala assim: não irriteis os vossos filhos, antes criai-vos na disciplina do Senhor. Disciplina do Senhor, aqui é paideia. Gente, e olha que incrível essa tradução do paideia. E uma outra coisa que eu achei sensacional sobre paideia, segura a emoção aí que eu já vou falar. Minha boca vai ficando seca, né? Olha que legal, paideia é a mesma palavra usada em Timóteo 3,16, 1 Timóteo 3,16, quando Paulo está falando sobre a Bíblia, que ele fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para educação na justiça. E a palavra educação aqui é a mesma paideia, gente. Olha que lindo. Eu não sei se eu acho muito lindo isso, eu fico muito animada quando eu vejo essas coisas, tipo, a ligação da educação que Deus dá, que a Bíblia dá com a educação que nós damos para os nossos filhos. Sério, é sensacional. E olha que sensacional a tradução da palavra paideia. Só para quem quer saber, todas essas traduções que eu estou usando são traduções da referência de Strong, do léxico de Strong, tá bom? Que foi um estudioso importante da Bíblia. Ele pegou várias palavras no original hebraico e grego e trouxe as traduções, etc e tal, ok? Só para vocês não acharem que eu estou inventando, né? Não estou inventando, eu peguei do Strong. Olha que sensacional então, tá? Paideia, a educação na justiça, a disciplina que a gente tem que criar os nossos filhos e a correção que vem do Senhor. A paideia é todo treino e educação infantil que diz respeito ao cultivo da mente e diz respeito à moralidade. E para isso emprega várias maneiras para esse propósito, emprega várias estratégias para esse propósito. Uma hora são ordens, uma hora são admoestações, já falamos sobre admoestações aqui, uma hora são as repreensões, também já falamos sobre as reprimendas, e também inclui a punição, muitas vezes. Isso também inclui a paideia, o treino e o cuidado com o corpo. Também é nossa função, pai e mãe, cuidar do corpo dos nossos filhos, né? E por fim, ele fala que a paideia é a instrução que aponta o crescimento em virtude, ou seja, tudo aquilo que você sabe que é bom, virtuoso para o seu filho. A paideia, a disciplina, a educação tem como objetivo também esse crescimento em virtude. Sensacional, sensacional, gente, sensacional, maravilhoso. E a outro versículo que eu queria falar, que agora é o upotage, 1 Timóteo 3,4, quando Paulo está instruindo Timóteo sobre como escolher os presbíteros da igreja, ele dá uma lista daquilo que a pessoa tem que ter, né? Características tanto morais também quanto características de habilidade, mas principalmente as de caráter, né? E uma delas ele fala que ele tem que ser uma pessoa que governa bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina. E aqui é 1 Timóteo 3,4, a palavra é upotage, que eu falei, né? Com H-U-P-O-T-A-G. E aqui eu quero dar andamento para o final já da nossa live. A palavra upotage, ela tá ligada com submissão. Olha só, outra palavra que ninguém gosta desse mundo atual, não é verdade? Está ligado à autoridade, está ligado à obediência. Então ele está falando que você tem que ter filhos que você cria sob obediência. Só que a palavra upotage é muito mais do que simplesmente a obediência de senta, tipo o cachorrinho, né? Senta, cachorro senta, vem aqui, a criança vem aqui. Não, é muito além. A palavra upotage, ela diz respeito a organizar as coisas sob você.
Se você já trabalhou numa empresa, já teve uma equipe, ou mesmo trabalhou às vezes num evento da igreja, que você liderou uma equipe, você sabe que você precisa ter pessoas que decidem estar com você ali naquela equipe, que você coloca ordem naquela equipe, ordem nas tarefas, as pessoas se submetem para que tudo corra bem. Não tem como você simplesmente ter uma equipe e cada um faz o que bem quiser. A palavra potagem também está ligada a um exército. Sabe, se o exército não seguir as ordens do comandante, e eu não lembro qual é a hierarquia do exército, mas eu sei que lá tem o general e daí vai descendo, e cada grupo tem um tipo de liderança, né? Então um responde à liderança do outro. Mas independente de qual grupo ele não pode fazer o que ele quiser, não pode cada soldado ir para um lado, porque a guerra vai ser perdida. Então é necessário ter o quê? Ordem. Esse presbítero, e agora eu vou puxar para todos nós cristãos, precisam ter filhos que estão sob as suas ordens. E quando diz sob as suas ordens, não quer dizer só os seus comandos, quer dizer a sua organização. Então você, como pai, como mãe, precisa saber manter a sua casa em ordem. E quando eu digo em ordem, aí a gente volta, gente, não é porque para mim é agradável que os meus filhos digam sim, senhor, sim, senhora. Não, mas é porque eu sei que é pro bem deles. Entende? A gente não está falando sobre o orgulho de ter autoridade, de ser pai, de ser mãe. A gente está falando sobre algo que é bom para os nossos filhos e para a nossa família. E é claro, vai ser bom para a gente também, né? A Bíblia fala que o filho disciplinado traz grande alegria à sua mãe, paz à sua alma. Porém, a gente está pensando principalmente neles, no futuro deles. E por outro lado, nós precisamos ensinar os nossos filhos a entrarem nesse lugar do potagem, né? Entrar nesse lugar da autoridade. E olha que bacana que daí o Strong explica que no exército essa palavra é usada para estar sob o comando de um líder, né? Porque agora eu já estou desconstruindo, estou indo até a raiz da palavra, não estou só na palavra em si. Mas o Strong ele vai explicando de onde vieram as palavras, a raiz das palavras, o significado disso. Então, num exército é estar sob o comando do líder. Mas fora do uso militar, essa palavra no grego também é utilizada para falar sobre uma atitude voluntária de ceder. Então, se eu estou numa igreja e eu resolvo entrar numa equipe de ministério, ou eu decido entrar numa equipe, eu vou na academia, vou entrar numa aula de spinning, é uma coisa bem natural para as mulheres principalmente. Você vai entrar numa academia para entrar numa aula de spinning. Agora eu lembrei de um exemplo bem real da minha vida. Eu tenho uma amiga que é atleta. Ela corre e eu gosto de correr. Então ela uma vez por semana passa aqui em casa e eu vou correr com ela. Qual que é a minha atitude? A minha atitude é o potássio. O potássio é o quê? Eu decido voluntariamente ceder, cooperar e me colocar debaixo dela. Ela fala, Mel, agora você vai correr o mais rápido que você conseguir por 2 minutos. Agora você vai correr devagar por 2 minutos. Agora é 5 minutos correndo o mais rápido que você puder. Ela está me liderando e eu voluntariamente estou me colocando sob a liderança dela. Isso significa que eu sou inferior, que eu sou pior, que eu sou ruim? Não, isso significa que eu preciso da liderança dela porque ela tem algo para me oferecer. Porque eu sei que ela quer o meu bem, porque eu sei que ela tem, o objetivo dela é me ajudar. E eu voluntariamente me coloco nesse lugar de submissão. Você entende que sensacional se a gente conseguir ensinar para os nossos filhos que existe esse lugar de proteção, de cuidado, de amor, que mora, que reside no quê? Na submissão? Então, a disciplina também diz isso, é você tomar um lugar de autoridade sobre os seus filhos, de colocar ordem na vida dos seus filhos para o bem deles, e eles, em contrapartida, se submetem voluntariamente. E isso é, maravilhoso, é uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de seguir, olha, eu gostei dessa expressão aqui, de render-se à admoestação e ao conselho de alguém. Ou seja, deliberadamente, os nossos filhos, eles se rendem à nossa autoridade. E isso, minha gente, é construído, não é de uma hora para outra, não é fácil. Nós precisamos fazer isso com amor, com firmeza e construir isso dia a dia. Agora eu quero só dar uma olhadinha aqui nas perguntas para não deixar ninguém sem resposta, mas antes de ir para as perguntas eu quero lembrar vocês, então, essa live fica 24 horas no IGTV, ok? Quarta-feira, às 9 horas da manhã. Ai, gente, hoje é quarta-feira. Sexta-feira, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa live sobre o exemplo divino, o que a gente aprende sobre disciplina com o nosso Pai Celestial. E no domingo, às 9 horas, a gente vai ter a live sobre vara. Tire a vara do trono da disciplina e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, beleza? Então, todas as lives ficam só 24 horas salvas no IGTV. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Perguntas. Ah, Geise, obrigada. A Geise falou que tá lendo o meu livro. Obrigada, querida. Gente, o meu livro é meu xodozinho mesmo, tá? Minha Mãe Arteira, eu tô fazendo a pós online, Faculdade Metropolitana do interior de São Paulo. Na verdade, eu vi várias pós e dentro da que eu queria, do assunto que eu queria, foi a que mais se encaixou na ementa que eu procurava. É Faculdade Metropolitana o nome. Se você quiser, querida, depois eu te mando o link, porque a gente troca contatos aqui, essa minha amiga, daí eu mando a mensagem para ela. Vamos lá. Eu vi uma pergunta importante aqui. Quando estamos perdidos, como começar a praticar esse conceito de educação? Gente, a gente precisa começar hoje, né? Não tem como. Eu quero te sugerir, Daia, que você acompanhe as 3 lives que a gente vai fazer e no domingo eu vou falar um pouco do curso de disciplina que eu tenho também, que talvez possa dar uma ajuda para quem está bem perdido. Mas você pode também entrar no maternidadesimples.com.br e mergulhar naquele conteúdo. Tem muita coisa. Procura disciplina lá, você vai achar muitas coisas. Tem um texto falando como construir uma autoridade com os filhos. É sensacional esse texto. Então mergulhe naquilo que já está lá. Tem uma lista de livros cristãos sobre educação de filhos. Também procura lá, livros cristãos sobre educação de filhos. Tem bastante conteúdo. Não se perca, não perca a chance de crescer nessa área. Nós precisamos pesquisar, nós precisamos nos jogar realmente nesse assunto, entendeu? Nós não podemos achar que disciplina de filhos vem naturalmente, nós precisamos aprender como tudo na vida. Ai, que legal, faz pós na Metropolitana também, neuropsicopedagogia. Gente, é maravilhoso, porque a gente tem agora essa disposição de fazer online, então ajuda muito a gente, né? A gente que tem criança em casa, não dá para acompanhar às vezes num horário regular, então você faz na hora que você pode, né? Já fiz muita aula 3 horas da madrugada. Dá Figueiro. Então, nós temos que pensar. Tem um post lá no Maternidade Simples também falando sobre você dar consequências que são lógicas para as crianças. No curso de disciplina também eu falo um pouco sobre como estabelecer regras, limites e também as consequências, castigos e punições. Mas nós precisamos entender que você precisa olhar para o que a criança fez e buscar o que? O coração, da onde que vem aquilo, como mostrar para ela e ensinar o que está certo, o que está errado e principalmente trabalhar a motivação do coração, né? Então eu falo muito aqui, nós que somos cristãos, nós temos a oportunidade de termos aqui a Bíblia, né, que nos dá as questões do coração. Então já aconteceu com as minhas filhas várias vezes de tentar não só corrigir, às vezes a gente erra, tá, e corrige só o comportamento. Que não é que está errado corrigir só o comportamento, mas é que quando você corrige só o comportamento, nós temos um risco de ensinar crianças a serem bons fariseus, né? Que por fora tem as atitudes bacanas, mas por dentro estão tudo errado. Então a gente pode sim e deve corrigir as atitudes, mas a gente sempre tem que buscar focar o coração. Então, por exemplo, eu lembro que teve uma vez que as meninas estavam brigando aqui e eu primeiro estava super estressada, eu sentei para ler ali com elas e fui abrir Filipenses. E na hora, eu abriu ali naquela questão quando Paulo fala, eu rogo a Evode e Sintique que acertem os seus desentendimentos. E eu fui falando para ela, eu falei, gente, pensa, Paulo tinha tanta coisa para falar para essa igreja e ele se dedicou a pegar um tempo dessa carta preciosa para falar para 2 mulheres resolverem seus problemas. Você acha que isso é sério ou não? Então a gente vai voltando, buscando lá atrás. Por quê? Porque Jesus nos ensina que a gente tem que considerar o outro superior a nós mesmos, a gente tem que buscar a paz, a gente tem que buscar perdoar como ele perdoou. Então a gente tem que focar o coração da criança, sabe? Muito além, muitas vezes, das atitudes. Mas é claro que as atitudes precisam ser corrigidas e eu não consigo dar muitos exemplos aqui porque há infinidade gigante, né? Mas eu tenho essa questão do não organiza os brinquedos, você vai perder o privilégio de usar os brinquedos, então a criança pode ficar um tempo sem usar, às vezes a criança vai perder o brinquedo indefinidamente. Então são coisas que têm que ser muito lógicas para a criança, né? Não dá simplesmente para a gente fazer uma ligação muito... você brigou com o seu irmão, vai ficar sem ver TV. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Então a gente tem que fazer as relações mais lógicas para a criança, ok? Então, se o filho insiste em algo que você já disse não muitas vezes, precisa estabelecer um limite claro. Né? A criança precisa saber qual é a consequência se ela fizer aquilo. E você vai colocando consequências progressivas. Se para a criança ela faz algo e nada acontece, eu já falei para ele que não pode. E daí eu fui lá e briguei com ele. Tá, mas
O que isso prejudicou a criança de alguma maneira? Gente, a disciplina às vezes é ruim, ela parece ruim, né? Ela prejudica a criança. Então nós precisamos olhar se essa criança tem sido punida, ela tem sofrido algum dano por aquilo que ela causou. Né? Então, você tem que verificar se a criança está tendo algum tipo de malefício para si. Quando eu digo malefício, entenda, não é em longo prazo, é aquela questão da disciplina imediata que é ruim por aquilo que ela fez, né? Mas, por exemplo, quando uma criança machuca a outra, você precisa levá-la a pensar como ela se sentiria se ela fosse machucada, né? Como que, se fosse Jesus, ela ia morder Jesus? Então, quando a criança é um pouquinho maior e já tem mais entendimento de quem é Deus, de quem é Jesus, a gente precisa mostrar isso para ela, que o próximo, ele é uma pessoa importante, que ele tem os mesmos sentimentos que essa criança. Então, se você fosse mordido, como você ia se sentir? E assim por diante. Ingrid, vou te dar uma dica. Primeiro, o meu livro. Filha, pega o meu livro para mim ali no armário, por favor. O meu livro, Ensinando no Caminho, fala bem isso. Como ensinar a criança a ler a Bíblia, a orar, a fazer devocional e coisas assim. Mas aqui no IGTV aqui no Mel Robaina, no IGTV não, aqui no Mel Robaina tem bastante posts que você pode ir rodando aqui no feed e você vai ter algumas informações. No IGTV do Maternidade Simples tem um post falando como fazer devocional com os filhos. Você também vai poder conferir lá. No site maternidadesimples.com.br procura ensinar fé ou ensinar Bíblia, que vai ter um vídeo do YouTube falando sobre como ensinar a Bíblia e fé às crianças. Então tem bastante conteúdo, mas também eu indico Clube Discipular, Filhos Desafio Ministério, a Tati Joslin, que tá aqui, ó, Tati.Joslin, ela tá lançando um e-book com devocionais para você fazer com as crianças, um por semana. Eu indico também os materiais da Pão Diário, editora Pão Diário, que tem livros devocionais que ajudam você a fazer com seu filho. Eu também lancei o e-book de Natal, que são 25 só, mas que talvez ajude você a começar, porque é muito prático, tem a contação da história, daí tem uma sugestão de reflexão, tem uma oração para a criança repetir com você, então também isso é muito legal, né? Tem uma atividade bíblica, um passatempo, então se você quiser saber desse e-book de Natal, você clica no link que está no perfil, que também são instruções que ajudam. Quando a gente não tem muita familiaridade com ensino, educação infantil, linguagem das crianças, esse material sempre nos ajuda. E só para mostrar o meu livro, que eu amo muito de paixão, que também você encontra na Amazon, vive fazendo promoção. Outro dia tava R$12, gente, R$12 na Amazon. Então também é uma sugestão para você. Sempre usei a vara da correção, mas agora com 4 anos e meio ele tem desistido, se esperneia, faz o escândalo, se ira, depois... Tá, vai domingo, 9 horas da manhã, que a gente vai falar só sobre vara, tá bom? Não batam na mesa, meninas, por favor, que treme aqui. Como lidar com ciúmes entre irmãos, disputa e desobediência. Marcela, tem um destaque no Maternidade Simples sobre irmãos, tá? Dá uma olhadinha lá. E que fala um pouquinho sobre isso. Tem no maternidadesimples.com.br, procura ciúme entre irmãos. Mas esse assunto, irmãs, disputa e desobediência, vai estar na nossa live no Maternidade Simples, sábado à noite. Eu não lembro se é às 9 ou às 10 horas da noite. Eu vou responder várias perguntas que surgiram sobre isso no Maternidade Simples. E, gente, eu vou caminhando para o final, porque agora eu já falei sobre vários assuntos diferentes. Opa, mudou aqui o filtro, foi sem querer. Deixa eu arrumar. Pronto, consegui. E eu vou finalizando por aqui, lembrando que essa live vai estar no IGTV, tá? Até amanhã, 9 horas da manhã, para você assistir do começo, anotar as referências, ver que eu falei tudo errado, os hebraicos e os gregos. E também indicar para quem você quiser. Sexta-feira, 9 horas da manhã, a gente volta aqui para entender o que Deus nos dá de exemplo sobre disciplina na maneira que Ele nos trata. Ele é o nosso maior exemplo. Sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que estás no céu, não é verdade? Então vamos aprender com Ele, o nosso Pai perfeito. Um beijo grande, muito obrigada para todo mundo que acompanhou e nos vemos na sexta-feira.